Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Esse debate sobre as vacinas é o exemplo mais claro de como nossas escolhas durante a pandemia são inapelavelmente políticas, deixando a ciência completamente de lado em algumas situações. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia, e nós vamos conversar agora à tarde sobre trechos de um discurso do presidente Jair Bolsonaro numa solenidade em Porto Seguro, na Bahia, onde ele fala da pandemia. Eu vou fazer algumas reações a alguns comentários que ele fez durante esse discurso. Eu queria, antes disso, porém, agradecer aos quase 9.000 inscritos aqui no canal e pedir a você que está passando por aqui que nos dê essa força. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Uma das muitas características lamentáveis do governo Bolsonaro é a maneira como ele divulga as mentiras, teorias da conspiração e falácias que são propaladas como argumentos tolos por seus seguidores. Isso de nada tem contribuído para que o Brasil possa enfrentar a pandemia de Covid-19 e possa minimizar o impacto dessa pandemia na atividade econômica e, inclusive, na saúde das pessoas. Na minha concepção, o que o presidente deveria ter feito era fazer ecoar nos debates da pandemia de Covid-19 elementos científicos, dando credibilidade à ciência e adotando a ciência como referencial para que o Brasil pudesse enfrentar essa pandemia, esse difícil momento da história recente da humanidade. Ao contrário, o presidente tem negado bastante a ciência e tem adotado uma postura falaciosa em relação ao enfrentamento da pandemia, e isso tem sido muito, mas muito lesivo para o nosso Brasil e sua gente. E eu sinceramente não compreendo o porquê que é tão difícil aceitar a ciência, seguir a opinião dos cientistas e adotar a ciência como esse referencial para que nós pudéssemos minimizar o impacto da pandemia em nosso país. Acompanhe aí o primeiro trecho da fala do presidente que eu vou comentar com vocês. Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, doutora Raíssa, ética. Se o cara não quer ser tratado, que não seja. Eu não quero fazer uma quimioterapia e vou morrer, o problema é meu, pô. Veja, é isso que eu falo. Um paciente que tem um diagnóstico de câncer e o seu médico prescreve uma quimioterapia e ele decide não fazer a quimioterapia, ele vai sofrer as consequências dessa sua decisão sozinho, uma vez que o câncer não é uma doença infecto-contagiosa e ele não vai passar o câncer que ele tem para outras pessoas com uma tosse ou com um espirro. Já com a Covid-19, que é uma doença infecto-contagiosa, uma vez que tenha uma vacina disponibilizada e aprovada pelos órgãos de regulação, uma pessoa, ao optar por não tomar essa vacina, assume um risco para si e para os outros, uma vez que ela poderá contrair a Covid-19 e, através do contato com outras pessoas, ela pode transmitir essa doença para dezenas de outras pessoas, que poderão, inclusive, adoecer, inclusive ter uma forma grave da doença e, inclusive, morrer em consequência dessa decisão individual de não se tomar a vacina. Então, o argumento do presidente totalmente equivocado e totalmente fora do contexto da realidade. Vamos ver aí o segundo trecho da fala do presidente. E nós, do governo federal, já vimos dizendo isso. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que eu dou um péssimo exemplo, eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpos, para que tomar vacina de novo? Bom, mais uma vez o presidente comete vários equívocos nessa sua fala e eu queria explicar para vocês uma coisa. Uma doença como sarampo, por exemplo, que você contraiu na infância, eu, por exemplo, contraí sarampo na infância porque não tinha vacina disponível quando eu era criança. Eu desenvolvi uma resposta imune contra o sarampo e estou imunizado para o resto da vida contra o sarampo. Isso por uma razão simples. A ciência já evidenciou que doenças como o sarampo, o vírus sofre pouca mutação ou nenhuma mutação por décadas e essa doença confere ao nosso sistema imunológico uma resposta imune com memória imunológica. Pois bem, outras doenças, como a gripe sazonal, por exemplo, o vírus que causa a gripe sazonal é um vírus altamente mutante.
E devido ao grande número de mutações que ele sofre, a gente tem que tomar vacina contra a gripe sazonal periodicamente, para que a gente possa tomar uma vacina ajustada às novas cepas mutantes do vírus da gripe sazonal. Ao que parece, o novo coronavírus tem um comportamento muito parecido ao vírus da gripe sazonal. Já existem, inclusive, mutações que estão apavorando a Europa, como a que aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, e aqui mesmo no Brasil já foram detectadas cerca de 10 mutações do novo coronavírus. Isso aponta para o fato de que as pessoas deverão tomar a vacina contra a Covid-19 de forma periódica. É óbvio que ainda é muito cedo para se posicionar em relação a isso, mas o fato é que esse vírus é um vírus altamente mutante, e por ser um vírus mutante, é muito provável que a gente tenha que se submeter a algumas vacinações ao longo da vida. O presidente, mais uma vez, comete um desserviço, é descortês, é deselegante. Eu tive Covid-19 e assim que a vacina estiver disponível, eu irei tomar a vacina contra a Covid-19. Outro fato que os cientistas já conseguiram perceber é que a resposta imune induzida pela vacina é uma resposta imune mais potente do que a induzida pela infecção. O que isso significa? Significa que eu tenho uma imunidade contra o novo coronavírus, porque eu contraí a Covid-19. Mas a resposta imune que uma possível vacina administrada em mim vai me proporcionar vai ser muito mais potente do que a resposta imune que eu desenvolvi ao coronavírus. Isso já está mais ou menos compreendido pela ciência e já foi inclusive objeto de publicações científicas. Vamos analisar o próximo trecho do discurso do nosso presidente. E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza, lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um chip, virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que ele pensar que falar besteira aqui, né? Esse trecho é deplorável, mostra que o nosso presidente está num nível de insanidade que é perturbador, porque ele conduz os destinos de uma nação de 210, 211 milhões de pessoas. Bom, tem que ficar claro o seguinte, a Pfizer é uma empresa. Como ela é uma empresa, toda empresa procura preservar o seu patrimônio, procura se preservar. Como ela tem um produto, a vacina contra a Covid-19, que está altamente procurada no mundo e ela não consegue atender a toda a demanda, a lei da oferta e da procura faz com que ela imponha algumas condições. A empresa então viu uma oportunidade. Qual a oportunidade? Vamos fechar parceria de venda da nossa vacina, mas nos isentando de qualquer ou quaisquer responsabilidades. Os governos que estão comprando é que devem assumir essa responsabilidade. Então, o que é que o Bolsonaro quer fazer? Inclusive, ele quer aprovar um termo de responsabilidade onde a pessoa que está tomando a vacina assume por si só a responsabilidade. Bom, Bolsonaro, o que você deveria fazer se tivesse bom senso, se tivesse equilíbrio emocional, era com a sua equipe avaliar o custo-benefício de comprar a vacina Pfizer e o governo brasileiro assumir a responsabilidade por qualquer ou quaisquer efeitos adversos. Eu vou explicar. O Reino Unido já está administrando a vacina da Pfizer em sua população. Os Estados Unidos já começaram a administrar a vacina da Pfizer em sua população. No Reino Unido, até hoje, já foram vacinadas cerca de 200 mil pessoas com a vacina da Pfizer. Sabe quantas reações adversas ocorreram? 6. 6 pessoas de 200 mil tiveram alergia à vacina, foram hospitalizadas e passam bem. Nenhuma morreu. Se eu pegar e fizer um corte na população do Reino Unido que contraiu a Covid-19 em 200 mil pessoas, a cada 200 mil ingleses que contraíram a Covid-19, 2,7% morrem da Covid-19 e 18,5% são hospitalizados com Covid-19. Pois bem, fazendo uma conta bem simples, quem tomou a vacina desses 200 mil ingleses, apenas 6 tiveram reação adversa, foram para o hospital e não morreram. Ninguém morreu. Os mesmos outros 200 mil, melhor dizendo, ingleses que pegaram a Covid-19,
5.400 a cada 200 mil que contraíram a doença morrem. Então, se você avalia o custo-benefício de uma vacina que não mata nenhuma pessoa a cada 200 mil e de uma doença que as pessoas contraem e a cada 200 mil que contraem, 5.400 morrem, não há que se comparar em relação a risco, a custo-benefício dessa vacina. Então, o pensamento do presidente é totalmente enviesado. Outro ponto que eu quero chamar a atenção. No pensamento do presidente, ele direciona unicamente a fala para a vacina da Pfizer. Mas a Moderna não está exigindo esse termo de compromisso e a vacina chinesa, que ele descarta completamente, também não exige. Ressalte que a China, inclusive, já vacinou 1 milhão de chineses com a Coronavac. Então, o presidente demonstra com isso uma má vontade em adquirir qualquer vacina para a população brasileira. Ele está praticamente sendo obrigado, por força da pressão da opinião pública e da imprensa, a adquirir tais vacinas. Porque, como ele já disse no passado, todo mundo vai pegar e é assim que a gente deveria se imunizar. Todo brasileiro pegando a doença e 2,7% da população brasileira morrendo de Covid-19. Algo em torno de 5 milhões de brasileiros. Esse é o pensamento do Bolsonaro. Vamos ver aqui o próximo trecho. O que é pior? Mexer no sistema imunológico das pessoas? Como é que você pode obrigar alguém a tomar uma vacina que não se completou a terceira fase, ele não está na experimental? Outra mentira do Bolsonaro. O imunologista Bolsonaro vem falar o seguinte: o que é pior? Mexer no sistema imunológico das pessoas. Bolsonaro, a doença também mexe com o sistema imunológico. Eu já mostrei aqui, pessoal, num vídeo anterior, que há duas formas de você imunizar uma pessoa contra uma doença. A primeira forma é deixando que ela se exponha à doença. Ela vai adoecer, vai desenvolver uma resposta imune e, se sobreviver, ela tem resposta imune contra aquela doença. A outra forma é vacinando as pessoas. Ao vacinar a pessoa, você estimula o sistema imunológico dela a produzir defesas. Então, em ambas as situações, ou adoecendo ou se vacinando, você vai mexer com o sistema imunológico, mas é uma mexida no sentido de estimular esse sistema a produzir defesa. Só há uma diferença, é que quando você adoece de Covid-19, 2,7% das pessoas vão morrer. E quando você vacina uma pessoa com a vacina ou com as vacinas que já estão disponíveis para a população mundial, até agora ninguém morreu. No máximo, alguns manifestam alergia, vão para o hospital tratar dessa alergia. Então é isso que falta o presidente da República compreender. E como ele não compreende isso e as decisões devem partir do chefe do executivo, que é ele, nós estamos numa situação muito delicada. Vamos ver aí o próximo trecho. Tem um projeto, uma medida provisória que chegou alterada para mim, um artigo que dizia que a Anvisa tinha 72 horas para certificar. Se não certificasse, certificado estava. Eu vetei. O Congresso derrubou o veto. Nós estamos mexendo com vidas. Eita, Bolsonaro, como tu é mentiroso. Omite uma coisa fundamental nesse trecho da fala dele. De fato, a medida provisória que foi mandada para o Congresso Nacional previa que se a Anvisa em 72 horas não se manifestasse acerca de um pedido de registro de vacina em território nacional, esse pedido estaria automaticamente registrado, feito. Porém, para isso era necessário que a vacina que foi pedido o registro no Brasil já tivesse registro definitivo ou registro para uso emergencial em qualquer uma das 4 agências internacionais de regulamentação, quais sejam o FDA nos Estados Unidos, a agência europeia, a agência chinesa ou a agência japonesa. Ele omitiu isso na fala dele. Na verdade, ele foi mal intencionado nessa fala, omitindo essa parte da medida provisória. Porque, se você analisar com muita prudência, uma vacina que já tem um registro homologado no FDA nos Estados Unidos, ela não será válida para aplicar no Brasil. Ela tem que passar por todo o processo burocrático que pode levar semanas, talvez meses, para ser homologada aqui no Brasil, já tendo homologação nos Estados Unidos. Isso beira a irracionalidade, isso beira a indecência.
A pessoa quer de todas as formas criar obstáculos para a aprovação das vacinas em território nacional. E a população brasileira é que está sofrendo com isso, porque o Reino Unido, os Estados Unidos, a China, a França já começaram a vacinar a sua população e para o nosso ministro, para o nosso presidente, a população está angustiada, está ansiosa demais pela vacina. Está ansiosa e angustiada porque está perdendo emprego e está perdendo suas vidas na fila do SUS. Essa turma, quando adoece, vai para o hospital sírio-libanês, com a melhor equipe médica, uma das melhores equipes médicas do mundo. É por isso que eles não estão nem aí para a população. Outro trecho da fala do presidente da República. Porque dá vontade de pegar lá, quem que votou para derrubar o veto, vem cá, o cara, vai tomar injeção ou não? Vai tomar vacina da China ou não vai? Você derrubou o veto, pô. Dá exemplo. Aqui ele evidencia toda a sua posição ideológica em relação à vacina. Do nada ele vai e critica. O cara que aprovou lá a medida provisória vai tomar a vacina da China. Ou seja, ele tenta desqualificar a vacina chinesa como uma vacina potencialmente que pode ser utilizada na população brasileira para protegê-la. Esse é o nível de presidente da República que, infelizmente, nós temos. Acompanhe aqui outro trecho. E outra coisa, quem não quiser tomar vacina, se porventura ele contrair o vírus na frente, e a vacina for comprovadamente eficaz lá na frente, que a gente não sabe ainda, a responsabilidade é dele. Não podemos obrigar, aqui nós vivemos uma democracia, pô. Aqui não é Venezuela, aqui não é país, não é Cuba. O que é que Cuba e Venezuela têm a ver com esse contexto? E mais uma vez o presidente demonstra total desconexão com a realidade. É claro que a pessoa que decidir não tomar a vacina, ela vai assumir uma posição individualista, mas essa posição pode repercutir na saúde e na vida de outras pessoas. Por quê? Uma vez que ela não tome a vacina, repito, ela pode contrair a doença, ela pode transmitir essa doença para dezenas de outras pessoas e algumas dessas pessoas que contraírem a doença a partir do fato de que alguém decidiu não tomar a vacina, poderão inclusive morrer em consequência dessa decisão individual de uma pessoa de não tomar a vacina contra a Covid-19. O presidente, mais uma vez, presta um enorme desserviço à população brasileira, porque com essa fala ele termina por estimular um segmento da sociedade que lhe admira a não tomar a vacina. E aí nós teremos alguns problemas em relação à distribuição, à circulação do vírus em território nacional. Vamos ver mais um trecho da fala do presidente. Até há poucas semanas, estávamos nos países que mais mortes tinham por milhões de habitantes. Hoje estamos, se não me engano, no 16º. Isso vem de onde? O tratamento precoce. E, doutor Raiz, eu não sou médico, eu sou um capitão do Exército. A minha especialidade é outra, diferente da tua. Ligamos para embaixadores da África. Nós, é um países mais pobres do que nós. Por que o número de mortes é pequeno? Presidente, chega aqui o caboclo com malária e com a Covid. Toma hidroxicloroquina e se safa. Será que você tem muita inteligência para entender que a hidroxicloroquina serve para duas coisas? É um idiota. Me desculpem, mas é um idiota. A especialidade do Bolsonaro que ele fala aí é matar. Ele já disse, inclusive, isso num discurso. A minha especialidade é matar. Então, para que ele vai opinar em relação a assuntos técnicos que ele não domina, ao invés de escutar a ciência, escutar o staff técnico que lhe dá suporte, se é que existe algum? Então, primeira coisa, o Brasil, isso é uma mentira dele, não é o 17º em morte por milhão. Se você for pesquisar, é o terceiro do mundo em número de casos absolutos e o terceiro do mundo em número de mortes por milhão. 1.124 brasileiros a cada milhão está morrendo vítima da Covid-19. Isso coloca o Brasil atrás da Bélgica e atrás do Peru. É mais uma mentira dele. E ele quer associar essa mentira ao uso precoce da hidroxicloroquina que o mundo inteiro já abandonou. Vocês acham mesmo que os Estados Unidos da América, que são o país com o corpo científico mais prestigiado do mundo, é o país que mais prêmio Nobel de medicina já ganhou no mundo, vocês acham que se a hidroxicloroquina
um medicamento barato fosse eficaz contra a Covid-19, os Estados Unidos já não teriam adotado a hidroxicloroquina por lá e não estariam reduzindo a sua mortalidade? Ao contrário, o Trump pegou e mandou para o Brasil um monte de comprimido dessa droga porque viu que não tinha utilidade e mandou para intoxicar nós brasileiros. Na verdade, lá na África já se sabe que a baixa mortalidade de Covid-19 tem relação com o fato de que a população africana, pelas mazelas históricas de exploração que sofreram pelo imperialismo europeu e americano, a população africana é uma população jovem. E nós já sabemos que a Covid-19 tem baixa letalidade em jovens. A expectativa média de vida nos países africanos é muito baixa. E por ser uma população jovem, eles resistem melhor, manifestam menos sintomas em relação à Covid-19. E aí o nosso presidente quer associar isso à utilização precoce da hidroxicloroquina, que o mundo inteiro já abandonou. E ele continua a insistir nessa falácia sem o menor sentido do ponto de vista científico. Vamos ver aí o último trecho da fala do nosso presidente. E aquela história lá atrás, o meu primeiro-ministro da Saúde, né? Fica em casa até sentir falta de ar. Daí você vai para o hospital. Vai para o hospital fazer o quê? Se não tem remédio. Então vê como ele se contradiz. No bloco anterior, ele enaltece a hidroxicloroquina como remédio que está salvando vidas no Brasil e na África. E agora ele diz ir para o hospital para quê? Se não tem remédio para a doença. Então como é que a hidroxicloroquina salva e ele diz agora que não tem remédio para a doença? E é claro que tem remédio. Não tem remédio para matar o vírus. Existe remédio para controlar os sintomas. E o principal sintoma é a reação inflamatória pulmonar causada pela tempestade de citocinas. A medicina ao longo desses 10 meses aprendeu muito com a doença e conseguiu reduzir a taxa de mortalidade nas UTIs de 60% lá em março para menos de 30% agora em dezembro. Isso tudo porque a medicina começou a compreender alguns fenômenos e começou a utilizar alguns medicamentos para, por exemplo, reduzir a tempestade de citocina, reduzir o processo inflamatório, utiliza o corticoide dexametasona, reduzir processos coagulatórios, utilizando em alguns casos anticoagulantes, ou seja, a medicina foi aprendendo a lidar com a doença. Dizer que não existe remédio para essa doença é uma sandice. Mostra que o presidente se contradiz o tempo inteiro e está muito mal informado em relação à Covid-19. Então é nesse cenário que nós estamos mergulhados num país sem liderança, num país com um presidente que é negacionista, não ouve a ciência e, ao que parece, quer deixar que a população brasileira se exponha à doença e aqueles que sobreviverem adquiram imunidade, porque também, pelo visto, ele não está muito preocupado com a aquisição de vacinas e a distribuição de vacinas para a população brasileira. Por isso que eu falei para vocês no início desse vídeo que nossas escolhas durante a pandemia passam de forma inequívoca por decisões políticas. E quando nós temos políticos incompetentes, políticos que têm um espírito genocida e têm o espírito de não olhar para as dificuldades que a população brasileira está passando, resulta no que nós estamos observando. Bolsonaro é um péssimo presidente, é um péssimo exemplo de gestão pública e de gestão durante a crise da pandemia. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, deixa teu comentário, inclusive se não gostou também, isso faz parte. Eu só peço que as pessoas façam comentários respeitosos. Forte abraço a todos e até a próxima.